Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus seja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 18 de julho, a lição de número 3, ela tem como título História em formato de sanduíche, parte 2. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 3, versículos 20 até 21. Aqui mostra a experiência que a família de Jesus teve ao considerá-lo como um fora de si. E Jesus, assim, em decorrência das suas muitas atividades dentro do seu ministério terreno, cuja finalidade ele veio realmente salvar a humanidade, e que esse ministério requeria realmente assim, muitas pregações, curas, né? Jesus, ele não tinha quase muito tempo para dormir e descansar, né? E ele levantava assim de madrugada para orar, pedir forças, né, ao Deus Pai na continuidade do seu ministério, para ele enfrentar os desafios, né, de perseguidores. E também ele não tinha tempo assim para comer, né? E sua família, né, achou que ele estava assim fora de si, que ele estava assim louco, e quiseram impedir, né, e até prendê-lo para que ele não pudesse trabalhar dentro do seu ministério. Isso foi assim, uma acusação assim, bastante grave, né, falando dessa instabilidade mental, né? E a família de Jesus tentou forçá-lo, tentou assim, levá-lo à força, né, para que ele desistisse desse ministério. E o narrador, realmente, da lição de hoje, ele faz justamente esse sanduíche espiritual, que ele conta essa história e ele interrompe, né? Onde essa história da família de Jesus, que achava que ele estava fora de si, ela é como assim, no sanduíche, o pão externo, né? E a família de Jesus parecia ter assim, uma visão semelhante à dos escribas, né? Porque a família de Jesus falava que ele estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo, né? Que é uma mensagem que Marcos conta, que ela está assim no meio desse sanduíche espiritual. Mas afinal, o que a família de Jesus queria? Bom, a família de Jesus queria que ele ficasse longe daquele trabalho, realmente, daquela missão que ele tinha, realmente, de salvar a humanidade. Porque ele saiu do céu e veio realmente na forma humana para ser o nosso Salvador. E justamente a família de Jesus queria afastá-lo, levá-la para uma outra atividade, que ele não tivesse que atender pessoas necessitadas, que ele não tivesse aquele trabalho diário que ele estava tendo. E na realidade Jesus estava realmente fazendo esse trabalho para levar as pessoas ao arrependimento. E diante dessa pressão, né, dos familiares, Jesus disse algo realmente importante, que ele diz que a família dele são aqueles que faziam a vontade do Deus Pai que está no céu. Viu como as coisas são importantes? E eu também, quando comecei meu ministério, né, quando eu aceitei a Jesus como Salvador, fui batizado, houve uma pressão muito grande da minha ex-mulher,
de familiares em geral, né, que se revoltaram, né, contra mim, que na realidade não é contra mim, é contra Cristo, né, e levantaram essa barreira. Mas são todas as atividades que o inimigo de Deus faz que aconteça isto, né? E começa a colocar dificuldades, problemas, né, nas atividades. E a lição de hoje, ela é assim uma continuidade da lição de ontem, né? Só que com mais detalhes, que fala da narrativa da história assim em formato de um sanduíche literário que é muito conhecido, né, no vocabulário, onde o autor começa a contar uma história e eis que de repente ele interrompe e ele inicia uma outra história que elas estão assim vinculadas entre as duas, tentando passar uma mensagem assim, importante, né? E aqui nós observamos, né? Aqui estão controvérsias, né, e conflitos, né, que nós vemos aqui. Tanto por parte dos fariseus que chamaram ele de Beelzebu e Satanás, assim como a família achavam que ele estava fora de si. Isso aí são conflitos espirituais, né? E Marcos, no capítulo 3, versículo 20 até 21, fala da primeira fatia do pão espiritual, onde ele menciona a ousadia, né, dos parentes de Jesus, que afirmavam que ele estava fora de si, uma acusação sim de instabilidade mental, mostrando que Jesus era uma ameaça a eles. Tudo porque Jesus vivia assim ocupado, né, em proclamar o evangelho eterno. Ele não parava nenhum momento quase, assim, ele não dormia pouco, né? Orava bastante de madrugada, e ele não tinha tempo assim para se alimentar junto com eles, e tudo pelo desejo de Jesus de salvar pessoas, né? E seus assim incrédulos parentes, né, ou os familiares, eles tentaram prender a Jesus, veja que gravidade, e levá-lo assim à força, coisa incrível, né? E desejavam que ele cedesse às ideias deles quando ele procedesse em total desarmonia com sua missão divina, né? Eles estavam tentando realmente colocar empecilho para a missão de Jesus. Pensavam que se ele falasse somente coisas aceitáveis, né, que Jesus falava coisas que fossem em comunhão com os escribas e fariseus, evitaria essa desagradável controvérsia que suas palavras despertavam neles, né? E os familiares queriam que realmente eles fizessem isso. Vejam, né? Pensamento dos parentes assim íntimos, né, de Jesus, né? Que situação, né? E esse caso narrado por Marcos, né, ele é o pão externo assim desse sanduíche espiritual que o autor realmente desse livro, Marcos, ele interrompe para dar sequência no pensamento literário, né? Mas o que a família de Jesus queria afinal é que eles foram assim tão precipitados, né? Eles não conheciam bem a rotina da pregação de Jesus e as curas, mas sabiam da sua dedicação em atender essas pessoas, a todo o povo, e a sua finalidade como Salvador do mundo, porque ele acompanhavam Jesus na sinagoga, eles iam aos sábados nas sinagogas com Jesus, sabiam da sua missão. Se não bastasse a ignorância e a perseguição dos escribas e fariseus, agora também tem a sua família contra e o achavam ele fora de si. Jesus, fonte inesgotável de sabedoria, ao perceber, né, as atitudes dos parentes, que até um certo ponto assim tinha uma conotação assim de boas intenções, mas Jesus mandou dizer a eles que todos não se preocupassem,
porque as pessoas humildes que estavam ao seu redor, estavam com ele e o acompanhavam todos os dias para a cidade e que mostravam amor por ele e serviam a Deus verdadeiramente, estes sim constituíam a sua família, ou seja, esses eram seus irmãos, e seriam eles, a sua mãe, os seus irmãos, e que eles faziam a vontade e o querer do Senhor. E Jesus, né, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que tinha a vontade de Deus Pai, ele sim torna a sua família aquelas pessoas. E Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 51, ele esclareceu perante os seus deslumbrados seguidores que o seu ministério terrestre não resultaria em paz, mas em divisão, que está lá em Lucas 12, 51. E que ao pregar realmente a verdade, ele teria dificuldades, teria realmente inimigos. E aos seus amigos, em Lucas 12, 4, Cristo deu a conhecer as mais ricas lições acerca dos que devem ou não ocupar o coração dos que hão de herdar a salvação. E a hipocrisia, sem dúvida, sem alguma, a hipocrisia, ela é um dos piores estados de apostasia espiritual. E hoje nós vemos muito isto, né? Na nossa sociedade, na igreja, né? O que nós podemos ver nessas duas histórias contadas por Marcos, no seu capítulo 3, que ele fez assim nesse formato de sanduíche espiritual, é que contém uma imensa ironia e insensatez assim, das pessoas. Na história do meio, na parte interna, né? O narrador do sanduíche fala dessa tremenda ironia por parte, né, dos escribas e fariseus. Né? Os escribas não reconheciam a origem da obra de Jesus como divina e atribuem as suas obras a poderes de demônios. Por causa dessa acusação maldosa e injusta, Jesus defendeu que suas ações eram da atuação através do Espírito Santo que vinha dos céus. E diz que se seus poderes fossem de Satanás, então a casa estaria dividida contra si mesmo e não por subsistir, porque ele, Jesus, expulsava demônios de pessoas, né? Fazia o bem. E à primeira vista, parece que na história da parte externa do sanduíche, a casa de Jesus, sua família, está dividida. Mas Jesus resolve esse enigma ao redefinir o conceito de uma verdadeira família, afirmando que os que fazem a vontade de Deus, junto com ele, Jesus, este sim é sua família, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 53, e Lucas 14, versículo 26. E aqui nós vemos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós somos assim perseguidos por pessoas da nossa própria família. Nós, os cristãos, se vemos alienados de nossos próprios parentes, né? E é uma experiência assim muito triste, né? E bastante difícil, porque nós somos magoados por pessoas do nosso sangue, por quem que devia nos amar, né? E Jesus passou por esse problema em sua família, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e passa a entender mais quem são realmente aqueles que fazem parte da família de Jesus. Os verdadeiros, realmente cristãos, aqueles que amam uns aos outros, né? E
E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está próxima de acontecer, ao ele voltar, ele levará você, a sua família, seus filhos e todos nós, eu também, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais morte, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.